Em outubro de 2024, apareceu algo no Tubi que fez com que 2 milhões de pessoas deixassem de navegar. Durante mais de 40 anos, esta filmagem permaneceu escondida nos arquivos do estúdio. A estação considerou-a demasiado emocionante para ser transmitida. Red transformou a sua apresentação final num confessionário. Falou diretamente para a câmera como se fosse o seu terapeuta. Revelou tragédias familiares, mentiras sobre a sua carreira e fracassos pessoais. Os espectadores disseram que a sensação era como ler o diário de alguém. A questão é, por que é que finalmente decidiram lançá-lo? Red Skelton nasceu a 18 de julho de 1913, num barraco apertado em Vincennes, Indiana. Apenas 2 meses após a morte do pai, por insuficiência cardíaca, aos 37 anos. O seu pai tinha sido palhaço no circo Hagenbeck Wallace, mas a alegria que proporcionava aos outros nunca chegou à sua própria casa. Após a morte do marido, a mãe de Red ficou sozinha para criar 4 rapazes, contando apenas com a sua força de vontade. Perderam a sua pequena loja e foram obrigados a depender da ajuda dos vizinhos e da bondade alheia para sobreviver. Red vestia roupas esfarrapadas, ia dormir com fome e carregava o fardo de ser o miúdo mais pobre da escola. Mas, cedo, aprendeu que uma gargalhada no momento certo podia suavizar qualquer coisa. Fez do humor o seu escudo, não para impressionar, mas para sobreviver. Essa fome permaneceu com ele, moldando não só o seu rosto, mas também a sua voz, o seu timing, a sua verdade. Aos 7 anos, Red ficava nas esquinas a vender jornais por 3 cêntimos. Contava piadas para aumentar as vendas. Ora cantava, ora varria, ora pedia esmola. Aos 10, já fazia vários trabalhos ao mesmo tempo. Entregava gelo, carregava charutos, lavava roupa e caminhava quilômetros e quilômetros só para trazer algumas moedas para casa. Viu mães penhorarem as suas alianças de casamento para comprar pão. Viu crianças irem para a escola sem sapatos. A sua própria educação foi fragmentada, encaixada entre turnos e contratempos. Mas cada minuto que passava a rir com estranhos era uma lição que guardava na memória. Ficou conhecido na cidade não pelas notas, mas pela forma como conseguia fazer um homem, com a coluna partida, rir como uma criança. Aos 10 anos, fugiu com um espetáculo itinerante. Juntou-se ao Doc Harry Lewis e passou o verão a vender frascos de Purell, falsificado, por $10 por semana. Dormia em celeiros e carroças. Mal comia, mas enviava cada cêntimo para a mãe. Uma noite, escorregou do palco e partiu uma caixa de vidro. A plateia riu-se. Red percebeu então que até os erros podiam ser mágicos, se o permitisse. Permaneceu no espetáculo de charlatões durante 4 anos, aprendendo truques, piadas, sotaques, malabarismo, pantomima, ferramentas que o acompanhariam para sempre. Aprendeu a ser pobre, sem amargura, a apresentar-se sem aplausos e a rir sem motivo. Nunca conheceu o pai. Restaram apenas histórias. Pintaram um homem com maquilhagem e exaustão. Um homem que sucumbiu demasiado cedo a uma vida que lhe tirou mais do que aquilo que lhe deu. Mas Red agarrava-se a essas histórias como se fossem escrituras sagradas. Em cada tenda de circo por onde passava, em cada espelho de camarim em que se encarava, procurava um pai que nunca tocou. Quando as noites se tornavam frias e o riso cessava, aquela dor permanecia. Disse um dia que a sua comédia era apenas uma forma de trazer de volta o que lhe faltava em casa. Essa ferida moldou tudo o que ele fez. Aos 15 anos, abandonou a escola. Tinha $135 no bolso e uma vaga promessa de um comediante de burlesco em Chicago. A boleia para fora da casa de Vanson levou consigo uma mala, um sonho e a recordação do aceno silencioso da mãe. Ela nunca o impediu. Ela compreendia que algumas crianças correm atrás de algo porque já viram o que significa ser deixada para trás. Red aceitava qualquer trabalho que aparecesse, dos circos às discotecas, das traseiras dos bares aos passeios. Trabalhou durante a Grande Depressão,
como um homem que corria contra o tempo. Aos 16 anos, já estava em digressão com o circo Hagenbeck Wallace, o mesmo com quem o pai tinha trabalhado. Não só pertencia ao picadeiro, como o respirava. A serradura, o suor, o medo, o silêncio antes da piada final. Foi aí que Red se tornou mais do que engraçado. Foi aí que ele se tornou real. Juntou-se a um grupo de vaudeville silencioso chamado The Merry Mutes como baterista. Com apenas 16 anos, Red não tinha permissão para falar em palco. Em vez disso, fazia mímica, dançava, semicerrava os olhos, escorregava e caía. Ele copiava animais, copiava atores, copiava a dor. Recebia $5 por semana, mas o que aprendeu valia muito mais. Descobriu o poder do silêncio, de um olhar, de um tropeção. O seu rosto tornou-se um mapa de tudo o que não conseguia dizer quando era criança. Sabia tocar as pessoas sem precisar de uma única palavra. Em 1931, ele e Bud Jones acrescentaram falas ao seu número. Red fazia imitações de Clark Gable, que faziam delirar o público. Ganhavam $75 por semana, algo impensável durante a Grande Depressão. Mas depois Bud fez batota e o esquema desmoronou. Red ficou devastado. Perdeu não só o emprego, mas também o ritmo. Aceitava trabalhos em maratonas de dança, caminhadas de beneficência, qualquer coisa. Era uma desilusão amorosa dentro e fora do palco. Mas no meio das ruínas deste término, conheceu Edna Stilwell, uma lanterninha de teatro que sabia escrever piadas mais acutilantes do que a maioria dos homens da rádio. Casaram em 1934. Tinha 13 anos. Ele, 21. Mas Edna tinha tino para o negócio e talento para a comédia. Juntos, criaram o Guzzler's Gin, um esquete sobre um bêbado que escondia a bebida da mulher. O público adorou. Os clubes de Chicago começaram a ligar. Aquele esquete tornou-se a porta de entrada. Edna marcava concertos, escrevia material e pressionava Red mais do que qualquer outra pessoa alguma vez tinha feito. Faturavam $2.000 por semana em 1937. O Chicago Civic Opera House enchia-se só para ver as quedas desastradas dele e as piadas ácidas de Edna. Mas, nos bastidores, o seu casamento começou a ruir. Quanto mais Red subia na hierarquia, mais o vínculo entre eles se deteriorava sob a pressão. Em 1937, Red arriscou tudo e entrou para um programa de rádio chamado The Avalon Time. Criou uma personagem caipira de fala mansa, chamada Clem Caddiddle Hopper. Aquele personagem mudou tudo. O público adorou, copiaram as suas falas. Os pais riam juntos. Tinha criado algo de que a América precisava. Humor, sem crueldade, inocência, sem estupidez. Uma personagem que te fazia sentir seguro e tonto ao mesmo tempo. Em 1941, Red ganhou o seu próprio programa na NBC. Chamava-se The Red Skelton Show e chegava a 20 milhões de ouvintes por semana. Cada episódio tinha apenas 15 minutos, mas ele recheava-o com várias vozes, personagens e sketches. Willie Lump Lump, Jr., o miúdo mau. Sketch após sketch. O público não se cansava, mas todo este sucesso teve um preço. Red trabalhava sem parar. Escreveu, atuou, reescreveu, preocupou-se. Até que, numa noite de 1943, durante uma transmissão em direto, desmaiou. Julgou ter ouvido a voz do pai a dizer, continua. Não conseguia respirar, não conseguia estar de pé. Foi retirado do palco e o espetáculo foi interrompido. Os médicos disseram que era exaustão. Red descreveu aquele como o pior momento da sua vida. Mas quando voltou, o seu humor estava mais negro, mais profundo. Havia algo na sua voz agora que não existia antes. Uma das suas rotinas mais famosas tornou-se o rapaz malvado. Um miúdo mimado, com a língua afiada e um toque de humor pastelão. O público soltou uma gargalhada, mas nem todos se riram. A FCC começou a enviar alertas. Os pais queixaram-se. Era demasiado violento, demasiado grosseiro. Mas Red não se importou. Acreditava que a comédia deveria mostrar a verdade
mesmo quando fosse confusa, mesmo quando causasse desconforto. A controvérsia só aumentou a sua fama. As crianças citavam os esquetes. Os adultos sussurravam queixas, mas ninguém desligava o rádio. Em 1944, Red ganhava $10.000 por semana. Isso era dinheiro de estrela de cinema. Era dinheiro para uma mansão. Mas Red tinha uma fraqueza. Ele jogava. Numa noite em Las Vegas, perdeu $50.000 numa só sessão. Era tichudo o que tinha. Tudo tinha acabado. Ficou sentado à mesa, com o olhar vazio, sem mais nenhuma piada para contar. Os amigos tentaram ajudar. Edna tentou argumentar. Mas Red continuava a procurar a mesma emoção que sentia com o riso, o risco, a sorte, o momento certo. Levou anos para ele sair daquele buraco. A sua fama ainda estava em ascensão, mas a sua conta bancária era um alerta para todos os humoristas. Os aplausos não pagam as contas se não souber quando parar. A ascensão de Red Skelton na MGM começou discretamente em 1940, mas não se manteve discreta durante muito tempo. Um olheiro do estúdio viu-o apresentar as suas rotinas características na rádio e contrataram-no sem hesitação. O seu primeiro papel no cinema, em Flight Command, não causou grande alarido, mas quando apareceu em Wedding Day, de Dr. Kildare, em 1941, tudo mudou. Em apenas 2 dias, filmou uma cena de um bêbado, em forma de pantomima, que fez com que todo o filme se parecesse com ele. Lou Ayres, a verdadeira estrela, disse mais tarde que Red roubou a cena, ou a cena. O público não só se riu, como continuou a voltar. A MGM percebeu isso imediatamente. Começaram a escalá-lo para tudo o que podiam, apostando que até um argumento fraco poderia funcionar se Skelton estivesse no elenco. Tinha migrado da rádio para o cinema e, em menos de um ano, não só se mantinha na MGM, como já era um dos maiores nomes do estúdio. Em 1943, Red ganhou o seu próprio papel principal numa comédia, Whistling in Brooklyn, e o filme foi um sucesso de bilheteira. Arrecadou $2,5 milhões na altura, o que equivaleria a mais de $40 milhões hoje. Interpretava um detetive que também adorava beisebol. E esta mistura de desporto, mistério e palhaçada parecia ter sido feita à sua medida. O que o público não sabia era que algumas das cenas utilizavam efeitos de stop motion, algo raro naquela época. Um técnico da Disney chegou a ser contratado para o ajudar a sincronizar os movimentos. A combinação do ritmo físico de Skelton com estes novos truques visuais proporcionou ao filme momentos inesquecíveis. E assim, Red deixou de ser apenas o palhaço da MGM e tornou-se uma das suas estrelas mais criativas. Mas apenas um ano depois, durante as filmagens de Bathing Beauty, em 1944, Skelton recebeu uma notícia que o mudaria para sempre. O seu filho pequeno, Richard, tinha leucemia. Ele não contou a ninguém no estúdio. Perante as câmeras, era o mesmo Red de sempre, fora das câmeras. Os membros da equipa encontravam-no, por vezes, a chorar em cantos. Sozinho. Perseverou durante as filmagens. O filme foi um sucesso, mas a dor não o abandonou. Richard faleceu em 1958, com apenas 9 anos de idade. Red disse que isso mudou tudo. O seu trabalho tornou-se mais reflexivo. Começou a dedicar-se à caridade. Passou a dar mais atenção aos hospitais pediátricos. O palhaço que fazia rir escondia algo profundo por detrás daqueles olhos, algo que nunca o abandonaria. Em 1948, estreou o filme O Homem da Escova Fuller, que vendeu mais de 15 milhões de bilhetes em todo o mundo. Deveria ter sido o auge da sua carreira cinematográfica. A sua personagem, um vendedor ambulante desajeitado, mas adorável, fazia as pessoas rir tanto que os cinemas tinham de repetir as cenas para que as gargalhadas diminuíssem. Mas Red não estava a celebrar. A MGM mantinha-o sob um contrato rigoroso. Ajudaram-no a superar a doença, o luto, tudo. Disse depois que nunca lhe deram espaço para respirar. O riso no ecrã era genuíno, mas por trás dele havia alguém a ser levado ao limite. A sua dor pessoal estava escondida
atrás da venda de bilhetes, prazos e contratos. Em 1950, foi nomeado para um Globo de Ouro por The Yellow Cab Man. Parecia um reconhecimento, mas por trás disso havia outra batalha. Queria escrever o seu próprio material, moldar as suas próprias personagens. A MGM não queria isso. Eles queriam no obediente. Em 1951, recusou-se a aceitar um papel. O estúdio suspendeu-o. Os jornais repercutiram o fato. Esta era uma época em que os atores não lutavam com os estúdios, mas Red lutou. Disse que não queria ser apenas um palhaço. Ele queria respeito como artista. A posição que tomou marcou uma mudança na forma como as estrelas eram tratadas. O seu nome era grande o suficiente para desafiar o sistema. E funcionou. Depois veio a televisão. A 30 de setembro de 1951, o programa The Red Skelton Show estreou para cerca de 30 milhões de telespectadores. Aquela primeira noite teve de tudo: esquetes de mímica, piadas sobre soldados e música ao vivo. As pessoas não conseguiam acreditar que tudo era ao vivo. Foi um dos primeiros programas transmitidos de costa a costa, utilizando um novo sistema de cabo coaxial. No ano seguinte, ganhou 2 prêmios Emmy. A CBS tentou moderá-lo, alegando que o seu humor era demasiado visual, mas o público não se importou. O programa tornou-se uma tradição semanal. Não era apenas um programa. Foi um acontecimento. Em 1952, surgiu uma pequena personagem chamada Freddy, o vagabundo. Um mendigo sem abrigo, com uma deficiência na perna, um sorriso e um bom coração. Red aquecia-o e dizia que se inspirava em alguém que conheceu quando estava na pior, em Chicago. O Freddy não falava muito, mas as pessoas adoravam-no. Elas viam esperança nele. Em 1953, a personagem era mais famosa do que algumas estrelas de cinema. Freddy provou que um vagabundo com bom sentido de humor podia conquistar uma nação habituada a comédias requintadas. Mas, em 1957, a vida de Red desmoronou-se. A sua mulher, Edna, que também era sua empresária, confessou que mantinha um caso com o seu produtor. O Red perdeu a cabeça, deu um murro na parede de um hotel, partiu a mão e perdeu 2 episódios. A imprensa transformou tudo num escândalo. Os fãs ficaram chocados. Red sempre pareceu ser um homem de família. Em poucos meses, voltou a casar. Mas o mal já estava feito. A sua imagem havia mudado. O programa teve uma quebra de audiências durante algum tempo, mas não chegou a ser cancelado. O público ainda queria as suas gargalhadas semanais, mesmo sabendo que o criador estava a sofrer. Em 1958, Red apresentou outra personagem, George Appleby. O marido, dominado pela mulher, alcançou enormes índices de audiência, atingindo os 40 milhões de telespectadores em algumas noites. George era um sujeito triste que lidava com a poluição, com as queixas e com um mundo que não o ouvia. Tudo era apresentado de forma cômica, mas, no fundo, havia uma verdade. A voz de Skelton começou a falhar devido a anos de tabagismo, pelo que se dedicou mais à pantomima. Menos conversa, mais ação. O seu humor físico se aprimorou. Não era uma fraqueza. Tornou-se o motivo pelo qual as pessoas assistiam. Em 1962, transferiu o seu programa para a CBS e ganhou um Emmy de argumento. Gozava com os subúrbios, troçava de si mesmo, troçava do mundo. Mas a estação queria algo mais ousado. Piadas sobre divórcio, política. Skelton resistiu. Não era um comediante rebelde. Queria risos, não controvérsia, mas tentou. Os seus esquetes começaram a transitar com mais precisão entre o ridículo e o sério. Aquele Emmy não foi apenas um troféu. Marcou uma mudança na sua voz. Continuava a ser o palhaço, mas agora tinha algo a dizer. Em 1965, atingiu o auge. 50 milhões de pessoas assistiam a cada semana. John Wayne entrou no programa para aumentar as audiências. Skelton
Fazia paródias de filmes de western. Ressuscitava esquetes antigos. Mas o público queria televisão a cores. Ele resistiu ao princípio, achando que era uma jogada de marketing. Por fim, cedeu. Nesse mesmo ano, exibiu uma retrospectiva com Wayne e os seus esquetes mais famosos. O episódio do álbum de recortes tornou-se um dos mais vistos. Estava novamente no topo. Mesmo com o surgimento de novos comediantes com vozes mais potentes. Em 1969, a CBS decidiu que estava na altura de seguir em frente. O programa de Skelton ainda estava a correr bem, mas a estação queria investir na cultura jovem. They replaced him with edgy variety shows. Red moved to NBC for one final season. His last show aired May 19, 1971. At the end, he said goodbye softly. The laughter faded, but not the love. That last broadcast wasn't just a goodbye to a show. It was the end of an era. 2 years later, in 1973, the IRS came calling. He owed 1,2 million in back taxes, bad investments, bad management. At age 60, he had to sell his Palm Springs estate. He hit the road again, doing live shows in casinos to pay off the debt. He played to crowds who remembered the old days. The glamour was gone, but the work wasn't. His fight to stay afloat made headlines. Behind the painted smile, he was grinding. Then, in 1976, he staged a comeback. NBC gave him a few specials under the title Funny Faces. He brought back Clem Cadiddlehopper, updated the sketches. They sold well in syndication, pulling in Quinhento's Mill and helping him get back on his feet. The old routine still worked. The audience still laughed. Clem still had it. After his second wife, Georgia, died that same year, Red turned to painting. He made over Quinhento's oil portraits, most of them as characters. In 1980, he held an exhibit in Las Vegas. He sold 200 paintings for $5,000 each. The gallery was packed. It wasn't just about the money. Painting was how he grieved, how he stayed alive. People saw the same heart in his art that they had seen on their screens. But in 1981, things wobbled again. While headlining at the Riviera Hotel in Las Vegas, Red collapsed backstage after a show. He had relapsed into drinking, nearly died that night. Friends were scared. The stage had once been his medicine, but now it was exhausting him. Still, he came back again. Not because he had to, because he couldn't not perform. Later that year, he filmed Freddie the Freeloader's Christmas dinner for HBO. It aired December 3, 1981, with Vincent Price and Imogen Coca. The story was simple. Freddie just wanted to share a meal with a friend. The special only cost 200 mil to make, but 5 million people watched. It was quiet, sweet, and full of heart, just like him. In 1982, he did more funny faces with French mime legend Marcel Marceau. They performed a 30-minute duel of silent gags. Just before it was filmed, vandals had destroyed Richard's grave. Red didn't say much, but the pain was there. On stage, he didn't miss a beat. He mimed, smiled, and made the audience forget. That's what he'd always done. Then came Funny Faces 3 in 1983. That year, Skelton revealed something few people knew. In June 1984, he had enlisted and performed for soldiers in Europe for 18 months. He did shows during blackouts, brought laughter to bomb shelters, broadcasted on Armed Forces Radio. No one had known. He'd kept it private, but now it came out, and people saw the clown in a new light. Ele não era apenas engraçado. Ele serviu discretamente. Nesse mesmo ano, a 18 de julho, apresentou-se no Royal Albert Hall, em Londres, para a Rainha Isabel II. Era o seu 7º aniversário. Contou histórias, fez sketches e até tocou bateria em homenagem ao seu falecido pai.
A atuação foi filmada para a HBO e exibida em 1984. Custou os habituais US$ 200.000, mas as gargalhadas daquela noite ecoaram pelo salão como sempre. O Royalty Hilse, juntamente com todos nós. Cada um dos seus especiais de despedida custou cerca de US$ 200.000 e alcançou aproximadamente 5 milhões de telespectadores. Foram filmados em Toronto e exibidos na HBO. Produções simples, mas com muita emoção. O jantar de Natal do Freddie, o Parasita e uma atuação a convite da realeza foram os momentos mais marcantes. A vida de Red Skelton foi construída sobre o riso, mas por detrás do nariz vermelho e do sorriso pintado estava um homem que sabia mais sobre desilusões amorosas do que a maioria alguma vez imaginaria. Em 1957, quando se divorciou de Edna Marie Stilwell, as manchetes mal arranharam a superfície. Ela não era apenas sua esposa, tinha sido a sua empresária, a sua escritora, a sua bússola. A filha, Valentina, tinha apenas 10 anos quando se tornou o centro de uma tempestade que nenhum dos pais conseguiu controlar. Edna acusou Red de ser distante. Red disse que Edna virou a filha deles contra ele. O tribunal escolheu Edna. Red chorou em plena audiência. Em poucos dias, aparecia maquilhado de palhaço, tentando lembrar o mundo que ainda existia como pai. Isto foi considerado uma jogada de marketing, mas não foi. Era a única forma que conhecia de se fazer ouvir no meio do ruído. Apenas alguns meses depois, em maio de 1958, o seu filho Richard, de 9 anos, foi diagnosticado com leucemia. Não havia nada que os médicos pudessem fazer. Red e a sua esposa Georgia permaneceram em vigília no centro médico da UCLA enquanto o corpo de Richard enfraquecia. No dia 10 de maio, poucos dias antes de completar 10 anos, o menino morreu. Red cancelou o seu programa. Johnny Carson ocupou o seu lugar na TV. Fora das câmaras, Red parou de falar. Em 1961, a dor consumiu-o por completo. Tentou tirar a própria vida com comprimidos para dormir. Os médicos reanimaram-no, mas a parte dele, que dançava livremente, nunca mais voltou. A partir desse momento, transformou toda a sua tristeza em propósito. Construiu o Centro de Aprendizagem Clássica Red Skelton em 1963, tentando dar a outras crianças o que ele tinha perdido. Em 1963, casou com Lothian Toland. Os rumores de traição acompanharam-nos durante toda a década. Em 1971, o casamento chegou ao fim. Red ficou novamente sozinha. Depois, em 1973, chegou Georgia Davis e, por um instante, a vida melhorou. Mas o cancro levou-a em 1976. Não emitiu nenhum comunicado. Não apareceu em público. Durante quase 3 anos, Red mal saiu de casa. Sem palco, sem holofotes, sem piada final. Apenas silêncio e sombras. A 17 de janeiro de 1986, o carro de Red colidiu com outro veículo em Palm Desert. Tinha 73 anos e o seu corpo partiu-se em 12 lugares. Costelas fraturadas, pernas partidas, rosto ferido e inchado. Esteve internado por semanas. Seguiram-se cirurgias. Fazia piadas para a imprensa. Mas, em privado, temia que tudo tivesse acabado. Esteve meses sem conseguir andar. Não conseguia trabalhar. Afastou-se discretamente da vida pública, não por amargura, mas num retiro sereno. Em 1990, os médicos disseram-lhe que os seus pulmões estavam a falhar. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitos cigarros, muitas décadas. Ele desistiu de imediato. Disse que foi a coisa mais difícil que já fez. Nos seus últimos anos, pintou obsessivamente mais de 50.000 peças. Vendeu-as. Doou o dinheiro a hospitais infantis e deixou que a arte se expressasse onde não podia. A 17 de setembro de 1997,
Red Skelton faleceu. Mas, mesmo assim, não tinha terminado. Em 1986, Lucille Ball estava perante uma plateia em Pasadena e entregou a Red o prêmio do governador na 30ª edição dos Primetime Emmy Awards. Já tinham passado 16 anos desde o cancelamento do seu programa, mas ninguém o tinha esquecido. Nesse mesmo ano, recebeu um título honorário da Universidade de Ball State. Em 1987, veio o prêmio do Screen Actors Guild. O seu nome voltou a ser lembrado com carinho. Uma geração que cresceu com ele regressou em massa. Lembravam-se da voz, do rosto, da tristeza por detrás do sorriso. Em 1989, o interesse estava novamente a crescer. Foram descobertos 3 episódios perdidos do programa de Red Skelton. Em 1990, mais 16 foram adicionados a uma coleção em VHS chamada The Lost Episodes, os episódios perdidos. Vinham de colecionadores particulares, antigos arquivos de emissoras, lugares onde ninguém tinha procurado durante décadas. Não eram apenas repetições. Eram momentos que as pessoas pensavam estar perdidos para sempre. As rotinas de Red, antes granuladas e silenciosas, estavam agora novamente vivas. Em 2013, mais de 200 horas de gravações inéditas em cinescópio vieram a público no Indiana. Não eram os tipos de trechos que se esperaria. Eram esquetes censurados na década de 1950. Rotinas sobre racismo e direitos cis-fis que nunca foram transmitidas. Skelton escreveu-os, lutou por eles e guardou-os quando as emissoras se recusaram a exibi-los. Décadas mais tarde, reapareceram, mostrando ao mundo uma versão de Red que não só fazia malabarismos ou mímica, como questionava e desafiava. Estas gravações passaram a fazer parte da coleção de Edna e Red Skelton. Eram obras cruas, políticas, humanas. A sua arte também se recusou a desaparecer. Em 2020, as pinturas de Freddy the Freeloader estavam a ser vendidas por até $1 milhão. O vagabundo que interpretava na TV tornou-se tema de belas artes. Skelton começou a pintar na década de 1960 e, no final da vida, dizia-se que tinha ganho mais com a arte do que com a televisão. O espólio de Skelton doou mais de 1.000 obras a museus. Uma galeria de $4 milhões foi construída no Museu Red Skelton. O que antes estava pendurado no seu escritório está agora exposto. O homem que pintava para sobreviver ao luto, de alguma forma, transformou-se num legado através da pintura. Em 2024, o Paley Center for Media revelou algo mais. Uma coleção de erros de gravação e cenas apagadas do seu último episódio de TV, em 1971. O episódio foi transmitido em agosto desse ano, encerrando um percurso de 20 anos na CBS. Mas estas imagens inéditas mostraram algo mais íntimo. Nos bastidores, risos com Carol Burnett, falas esquecidas, a equipa a cair na gargalhada. Red apanhado de surpresa no meio da emoção. Era o tipo de filmagem que ele nunca imaginou que fosse para o ar. Tornou-se o ponto central das próximas retrospectivas. E depois veio o lançamento mais impactante de todos. Em outubro de 2024, a Tubi transmitiu Red Skelton, The Farewell Specials, Uncensored Edition. A série atraiu mais de 2 milhões de espectadores na sua primeira semana. Estes eram excertos da temporada de 1980 e 1982. A maior parte nunca tinha sido exibida. Uma cena, uma versão de 45 minutos do jantar de Natal de Freddy. O vagabundo revelou material apagado das próprias gravações de Skelton. Não era apenas representação. O Red estava a chorar. Os monges surgiam onde os guiões haviam terminado. Falou para a câmara como se estivesse num confessionário. Falou do seu pai, Joe Skelton, que morreu em 1912 debaixo de uma tenda de circo, apenas um mês antes do nascimento de Red. Falou de Richard Jr., que faleceu em 1984. Disse que nunca recuperou daquela perda. Alguns espectadores tiveram de parar de assistir.
Pareceu-me muito pessoal, como abrir o diário de alguém e ouvi-lo falar. A meio do especial, Skelton admitiu algo que ninguém esperava. Aos 16 anos, passou 4 meses com o circo Hagenbeck Wallace, em 1929. Confessou ter roubado guiões, rotinas de palhaços, piadas físicas e projetos de tortas na cara. Decorou as falas, linha a linha. Riu-se no meio das lágrimas e disse: se não tivesse roubado aqueles guiões, ainda estaria a vender sabão nas ruas. A filmagem foi restaurada em 4K. As súbitas contrações faciais, os minúsculos movimentos das mãos, nas suas pantomimas, tudo preservado. A equipa de restauro trabalhou durante mais de um ano. Limparam cada fotograma, estabilizaram cada tomada. O que antes era poeirento e sombrio tornou-se limpo, nítido e inesquecível. Os seus programas entraram no top 10 do Tubi. Os jovens, muitos dos quais nunca tinham ouvido falar dele, descobriram o que era capaz de fazer com o silêncio e um sorriso cativante.